from the beginning. Hit it, boys. Welcome to the TGC Experience with your hosts, Nilto and Victor. Fala, Nilton! Bom dia. Outro episódio, cara. Mais um. Qual número é esse? Quinto? Quinto, sexto? Já Quinto? perdi a conta. Já perdi a conta, que bom, né? Cara, que galera bacana, hein? What a lineup Top. que a gente teve até agora. Top. E hoje Privilegiados. a gente vai ter a parte 2, né? Porque não teve como ficar Foi tão só- bom que teve que ter uma segunda parte. Exatamente, né? Antes dele ir embora, né? E voltar lá, ficar seclura lá em Tocantins, sei lá onde que ele é, né? Tocantins. O pastor Isaías, Mais uma novamente aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado por esse convite. E hoje nós vamos falar sobre algo que é um tema muito polêmico, né? Que é a economia. Não era para ser polêmico, mas infelizmente é, porque nós temos algumas escolas de pensamento que são muito diferentes. E hoje nós temos um doutrinamento de certas ideias, né? Então, esse pessoal mais intelectual, quanto mais estudado, mais doutrinada essa pessoa é, né? Porque ela é alimentada um conteúdo. Menos ele. O pastor é uma exceção. Eu quero saber essa história, né? De como funciona. Mas o pastor me introduziu a algo interessante. A escola... como que é, pastor? Escola Austríaca de Economia. Escola Austríaca de Economia. Né? Foi um tema que eu não conhecia. Né? Eu expandi meu conhecimento nesses últimos 15 dias ali, estudei, ouvi várias palestras. E muito interessante que fez muito sentido. Vários temas, né, que eu sou formado em finanças e um dos meus minors, que eles chamam aqui, é economia. E a nossa escola de pensamento nunca é a mesma. O que a gente é ensinado na escola é muito diferente do que a escola de economia austríaca está pregando, né? Então hoje, pastor, eu queria que você desse uma introduzida pra gente o que é a escola de economia austríaca e como você entrou nessa escola de pensamento. Não. Legal. Bom, é uma história interessante. Olha só, a Escola Austríaca de Economia, ela recebe esse nome porque os fundadores, coincidentemente, estavam na Áustria no final do século XIX. As ciências como a gente conhece, ciências humanas como a gente conhece hoje, elas tiveram a sua formação no século XIX. Na primeira metade, segunda metade do século XIX, quando vão surgir as especializações. Economia, a geografia, a história, a sociologia, elas começam a ser aplicadas. Tudo antes era misturado, né? E o que fazia história, ele estava fazendo geografia mesmo, tal, era assim. E aí, com essas especializações, vão surgindo os seus espaços. Aí a Escola Austríaca de Economia, interessante, ela é uma das mais antigas. Ela surge oficialmente com o livro do Karl Menger, né, um escritor austríaco chamado Princípios de Economia Política, onde ele vai analisar as crises econômicas que estavam ocorrendo e as outras escolas de economia que já estavam lá existindo nas universidades, mas que não explicavam o que estava ocorrendo. Rapidamente, assim, a gente pode falar de duas escolas que tinham antes, que era a escola clássica, que vai surgir com o John Locke, surge com o livro gente, esqueci o nome do cara aqui. Inglês também, Adam Smith, e junto também tem a escola marxista, que é de aplicação da economia. Rapidamente o seguinte, a escola clássica, e depois vai ter uma variação chamada neoclássica, entende que a economia tem que ser uma relação do mercado e os indivíduos, mas essa relação tem que ser controlada pelo Estado. Enquanto a escola marxista claramente fala o seguinte, todos os meios de economia têm que ser controlados pelo Estado. Em uma, há um equilíbrio, e na outra, só o Estado determina. A escola austríaca vem como um turbilhão. Fala, não, quem tem que controlar os meios de produção são os indivíduos. E eles vão provar por isso, né? Uma das questões mais interessantes é que eles fazem o que a gente vai chamar de revolução marginalista. Uhum. Eles achavam, Vitor, que é o seguinte, o preço de uma coisa, a escola clássica, o marxismo, preço é dado pelo chamado valor-trabalho. Eu trabalhei tantas horas e essas horas vai gerar o valor daquele preço que eu tenho. Daí o marxismo vai falar o seguinte, olha,
com essa questão do valor trabalho, o patrão está me roubando o tempo, porque eu trabalhei por 2 horas por um produto que ele vai vender por 80 e eu recebi só por 20. Aí, e aí vem tal da mais-valia, que é justamente isso. Aí, então, temos que tomar o meio de produção, revolução do proletariado, toda essa questão, por esse conceito chamado valor-trabalho. Trabalhei 2 horas, produto que é vendido por 80, mas recebi 12, 20. Essa diferença, segundo o marxismo, a escola clássica, vai ser o salário, o lucro do trabalhador. Aí vem o Karl Menger, vem o Jevons, vem o Mises depois, e ele vai falar o seguinte: não, tá errado. Na realidade, o valor ele é subjetivo. Um exemplo interessante que o Karl Menger usa é o seguinte: o diamante, quando ele está na nossa mão, ele vale muito, mais do que a água. Ele até dá o exemplo disso. Mas isso depende do lugar onde você está. Hoje, aqui onde a gente está, no estúdio, na cidade, o diamante vale muito. Mas no deserto, o que vale mais, Vitor? O diamante ou a água? Se você tiver com sede. A água vai valer muito mais caro. Você vai dar a sua vida por água. E o diamante vai ser deixado de lado. Aí ele ainda dá outra sacada que é genial. Mas esse valor ele decai à medida que você tem acesso ao produto escasso que você conseguiu, que é no caso a água. O primeiro copo de água ele vai valer mais do que o diamante. Mas a partir do 10º, 20º, o diamante passa a ter o valor maior. Aí ele volta a ter aquele valor que seria valor nominal. Então ele diz que, então, com isso, que os valores eles são dados pela questão do desejo e o interesse, a procura. Isso vai ser aplicado de uma forma incrível na economia. A gente vai, no decorrer, falando. Os 4 principais autores da Escola Austríaca de Economia é o Ludwig von Mises, como se fala em inglês, ou von Mises, que a gente fala no Brasil, o Friedrich von Hayek, que é o Hayek, né? Que é da Áustria também. Ele ganhou, esses dois ganharam prêmios Nobel. A gente vai ter alguns autores mais modernos, né? Como o Israel Kirzner, Robert Riggs, que são autores aqui americanos que publicam. Embora eles sejam americanos, todos eles são ligados a essa escola austríaca de economia, que formou essa linha, né, de abordagem. E a gente vai, à medida que for falando, eu vou dando os princípios dela pra gente comentar. Tá e bom? como que o senhor aprendeu sobre isso? Porque não foi no material que você aprendeu na escola, com certeza. Não, na escola a gente aprende um pouco da economia clássica, neoclássica e marxismo principalmente, e nada de escola austríaca de economia. Eu aprendi através de um amigo da igreja, interessante. A igreja presbiteriana que eu frequentava em Brasília, antes de mudar para Palmas, o pessoal lá gostava de economia e a ideia do Mises, né, do Mises, era muito importante para alguns autores evangélicos, né, que aplicavam isso na economia. E aí a gente foi lendo junto, esses 2 autores, é interessante, até da mesma família, é o Russas Rushdoony, que era um pastor da Califórnia, e o genro dele, chamado Gary North, que era um scholar da escola austríaca aqui no Alabama. Aí eu comecei a ler o livro dos caras e falei, e para mim foi o seguinte: quando eu li o primeiro livro, falei, agora eu entendi. Agora eu entendi realmente o princípio, por que isso não dá certo, por que tal. Um dos grandes, assim, descobertas da Escola Austríaca de Economia foi a questão do cálculo econômico em uma sociedade socialista. Essa foi a monografia que o Mises lançou. Vou falar Mises ou Mises? É melhor Mises, né? Tanto faz. Vou falar Mises. Que o Mises lançou em 1921, antes da União Soviética cair. 1921, contexto histórico para os irmãos entenderem, o mundo estava vivendo o seguinte: a ascensão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Havia tido a Revolução em 1917, e aí o pessoal falou, não, o mundo vai mudar, vai se tornar socialista. Olha só o crescimento que essa nação teve. E realmente, durante o governo do Lenin, ele fez o tal dos planos quinquenais, ele organizou tentando transformar uma nação extremamente agrícola, pobre, rural, em uma potência industrial. E de alguma maneira isso funcionou. Só que o Mises escreveu o livro e falou assim, isso não vai dar certo. Por quê? Aí ele vai falar a questão do preço. Porque o grande segredo da economia livre, é o que eles chamam do cálculo econômico. Uhum. Os objetos, eles têm um preço. E o preço dos objetos, que é a grande sacada do Mises, né, dele, é que o objeto, esse preço comunica à sociedade. E aí, vamos dizer o seguinte, que nós estamos num local que é muito quente e é necessário que tenha água. Então, o primeiro empreendedor vai lá, o Vitor, cria a banca dele de vender águas e tal. E aí, o que acontece? Outros empreendedores, vendo que o sucesso dele porque o produto que ele está vendendo está mais caro, eles vão entrar nesse mercado também. Aí, a tendência desse produto é se tornar mais barato e eficiente na produção dele.
né? Mas se o Estado controla o preço, aí acaba com a competição. Aí acaba a competição e o produto se torna escasso. Não é da idade de vocês, mas eu vivi no Brasil o período do auge do socialismo em 1985, quando o governo congelou os preços. A inflação estava muito alta e aí ele congelou o preço para que não tivesse mais a pessoa. Porque era assim, uma loucura. Você ia comprar o produto de manhã, ele era um preço, à tarde era outro. Você tinha que comprar o produto no começo do mês e estocar, porque no final do mês ele aumentava. Aí o que o governo fez? Vamos congelar. Congelou. Por alguns meses funcionou. O produto tinha, mas aí ele se torna escasso, porque o produtor não tem mais incentivos, porque o preço ele varia de vários fatores. Eu vou produzir tomate, mas naquela região choveu mais do que necessário. Aí teve produção de menos tomate. Houve um acidente na estrada, o caminhão não chegou. Então, eles acabam com aquele princípio básico de oferta e demanda. De oferta e demanda. E aí o que aconteceu no caso do Brasil? O produto não tinha mais na prateleira. O preço continuava sendo o mesmo. E era o que aconteceu na União Soviética. Se você procurar na internet aí, você vai ver vários vídeos de pessoas indo ao mercado. Tem um mercado grande, aquele mercado estatal, sem produtos. Porque o governo determinou, e no caso dos planos quinquenais na União Soviética, ele fazia isso. De 5 em 5 anos vamos organizar, vamos produzir sapatos em tal região da União Soviética, a Ucrânia vai fazer roupas e tal, mas eles não pensam, irmãos, assim, no sentido do que é, por exemplo, a região. Essa região tem couro, então dá para produzir sapatos, mas aquela outra região lá que tem bambu, não dá para produzir sapatos. Quem é que faz esse arranjo? O mercado. O Adam Smith vai falar que é como se fosse uma mão invisível. Ninguém controla. Aí, em 1940, o Friedrich Hayek lança um livro sobre a questão do conhecimento, que é fantástico. Para a área de informática, por exemplo, redes neurais, ele fala, o conhecimento está disperso na sociedade. Não tem um indivíduo que consegue ter acesso a tudo, nenhuma entidade, nem um computador que consegue controlar. Então, como esse conhecimento está disperso na sociedade, quanto mais livre as pessoas têm acesso ao conhecimento, mais próspera vai ser essa sociedade. E aí o Mises, então, lança essa monografia e prevê, fala o seguinte, vai durar uns 50 anos aí esse dito crescimento, mas não vai resultar em nada. E aí, em 1991, a União Soviética rompeu, caiu, o Império Soviético caiu e quebrou. Aí foram descobrir que todo aparato industrial era falso, eles faziam passeatas lá, né, com os soldados, mas os mísseis não tinham nada dentro, não tinha bomba. Às vezes fazia o soldado andar assim, fazia a enfileirada, ele dava a volta e fazia o mesmo, andar várias vezes. Era tudo falso. É uma propaganda, né? Propaganda. E até hoje, né, pastor, se a gente for pensar bem, esse tipo de propaganda ela é colocada. Se você... Assim, eu espero que não tenha ninguém que ainda assista novela, né? Um dos nossos ouvintes, né, Nilton, tá assistindo novela ainda, esse tipo de coisa. Mas é sempre o rico, ele é o mal, ele é o vilão, o pobre é a vítima... E aí, Vitor, mas o que isso tem a ver com a economia? Tem tudo a ver com a economia. Tem. Tudo a ver com a economia. Eles já estão te dando a razão. Tipo assim, você é pobre, você deve continuar pobre, você tem que entender que você é oprimido, você é opresso, né? Você é opresso, você não tem como sair dali. E o rico é aquele mal capitalista que ele só é mau pensa em caráter, dinheiro. ele nunca cuida da Exatamente. família. O pobre, olha como a vida de pobre é boa, porque você tem a sua família, você cuida, a família é estruturada. A família do rico sempre tem alguém que é drogado, alguém que bate na mulher e tal, e do pobre não. Exato. E aí o que acontece? Essa ideologia foi plantada há anos, né? Porque hoje, vamos dizer que... Eu acho que no Brasil, nos últimos 15 anos, aqui na América, nos últimos 25 anos, que a gente tem mais acesso à informação. Né? Porque no Brasil, por exemplo, eu vim pra cá com 16 anos, fui criado pelos meus avós e toda a informação que meus avós sempre tiveram a vida toda vieram da Globo. Era isso. O que a Globo falar é fato. Ninguém questiona, porque não tem outro jeito de questionar. Minha avó ouvia o rádio também, né? O rádio local de Apucarana. Você imagina, né? Alta qualidade. Não tem como vetar a informação. Então, hoje você tem a oportunidade. Então, a razão da gente estar gravando um episódio sobre economia, falando sobre socialismo, falando sobre teorias marxistas, falando sobre escola austríaca de economia, é para você entender que existem várias... em inglês a gente fala School of Thoughts. Né? Eu acho escolas de pensamentos. Escolas de pensamentos, né? Que você é influenciado a pensar de uma certa forma.
E se você não questiona o que todo mundo faz, eu sempre falo do efeito manada, você vai fazer o que todo mundo faz. E aí você vai chegar no final da sua vida e falar assim, pô, eu tive resultado da minoria. Desculpa, eu tive resultado da maioria. Mas obviamente você vai ter o resultado da maioria se você fazer o que todo mundo faz. Né? Se você concordar com tudo e ser só uma pessoa altamente influenciada, né? Aqui a gente tem 2 partidos, né? Que a gente tem o democrata e tem o republicano. E as pessoas mal informadas, elas têm uma visão muito interessante. Como se o Partido Republicano fosse um partido separatista, um partido altamente capitalista e que influencia os ricos somente. E você tem um Partido Democrata, que é o partido de união, que é o partido do amor, paz e amor, tranquilo, inclusão social. Mas, sem querer influenciar ninguém, se você estudar as estratégias políticas dos 2 partidos, o que o Partido Democrata faz? Ele separa os grupos, então tem os negros, tem os asiáticos, tem os brancos, tem os imigrantes, tem os indianos, tem os brasileiros, tem aqui, eles separam, aí eles falam o que cada grupo quer ouvir. Dessa forma, manipula todo mundo. É muito mais fácil, você imagina, né? Se você está num grupo de várias nacionalidades ou vários perfis diferentes. Se você separa eles e coloca todo mundo, por exemplo, se você gosta de carro e eu gosto de carro, e eu sento aqui e falo de carro, você vai gostar. Mas agora, se eu gosto de carro e você é contra a poluição, você prefere andar de bicicleta, vai ser muito mais difícil de vender uma ideia, certo? Então, o Partido Democrata faz isso. O Partido Republicano já é diferente a estratégia. Não que um seja melhor que o outro. Não existe um partido melhor que o outro. São tudo da mesma farinha no final do dia, né? Mas a estratégia dele é um pouco mais diferente, é mais focada na economia, mais focada em tópicos que as pessoas não entendem. E aí, como as pessoas não entendem, é muito mais fácil você ir com um partido que você gosta de ouvir as mensagens deles, né? O vitimismo é muito pregado. É um partido de promessas. Exatamente. Um tenta resolver os problemas e o outro tenta fazer problemas. Mas você sabia que tem outros partidos aqui nos Estados Unidos? Tem o Partido Libertário, por exemplo. Ah, sim, mas eles são tão pouca influência que quase não... Mas eles tentam. Todo ano o cara tenta se candidatar, lança lá, mas não sai nada. Em termos de economia, porque assim, a nossa perspectiva, claro, nós vivemos em um planeta, mas fica, especialmente nós aqui, né? É sempre a comparação dos Estados Unidos para o Brasil. Você falou que foi em 1920, mais ou menos, né? Que teve a escola de economia austríaca. O surgimento é 1871 e um dos livros mais famosos é 1921, que é quando o Mises prevê a queda do comunismo. Quando todo mundo achava, não, ele vai vencer. Aí ele previu que não, isso não vai dar certo porque não tem o conceito de preço. E é o que aconteceu. Ok. Então, assim, pela minha idade, a economia só se tornou algo relevante para mim nos últimos 15, 20 anos. Então, historicamente falando, aonde que você diria e quais são os princípios da economia do Brasil e dos Estados Unidos que criou essa atual discrepância da prosperidade dos Estados Unidos comparado com o Brasil? Porque, geograficamente falando, o Brasil é um país enorme, de recursos naturais, que o Brasil deveria ser muito mais próspero do que ele é. Então, o que você diria que seriam os fatores que fez essa discrepância tão grande entre os dois países? Essa é uma questão importante, né? Daquelas perguntas de $1 milhão que a gente fez da outra vez. No século XIX, Newton, uma coisa interessante é que o Brasil não era tão diferente dos Estados Unidos na questão econômica, especialmente na primeira metade do século XIX. As coisas não eram tão distintas. Aliás, muitos europeus achavam que o Brasil que seria a maior potência, né? Por ter um governo estável, 2 imperadores, havia uma liberdade, a Constituição de 1824 dava muita liberdade para o comércio, tanto que muitos ingleses investiram no Brasil, aproveitando do crescimento da venda do café para implantar as suas ferrovias. A região do Paraná teve muito disso, né? Só que aí a grande virada vai ser com a Revolução Industrial aqui na América, né, segunda metade do século XIX, que aí vai ser um crescimento muito grande, muitos bilionários vão surgir daí. Uma questão que você viu Vitor, usa muito, que é essa questão do sucesso, a busca do sucesso, o pessoal, o valorizar o que faz sucesso. E a cultura brasileira não dava muito isso. Depois, se você quiser, leia uma história para você ficar com raiva, como eu fico com raiva, que é a história do Barão de Mauá.
foi um dos maiores empresários de toda a América. Ele chegou a ter dono de ferrovias enormes no Brasil, ter bancos em quase todos os países da América do Sul, bem parecido com muitos dos grandes empresários da América. Mas chegou um momento que a elite agrária lá do Brasil cortou ele, perseguiu ele até ele perder a licença para comercializar e tal, né? Enquanto na América não havia essa elite agrária, essa elite, talvez por ser uma questão republicana e lá monarquia, né? Não ter isso, os grandes empresários cresceram. Aí no século XX vai mudar o seguinte: o Brasil, a partir do momento da República, vai adotar um intervencionismo estatal muito grande. Aí qualquer proposta de crescimento econômico vai ser atrapalhado por isso. Enquanto os Estados Unidos, mesmo que o intervencionismo do século XX seja maior do que comparado ao século XIX, vai ser menor do que no Brasil. Aqui na América, por exemplo, você pode comprar um carro importado de qualquer lugar do mundo. Comida vem de qualquer lugar do mundo. No Brasil não pode. E uma das coisas que o pessoal, especialmente o Jeffrons, que era um autor da Escola Austríaca de Economia, falava, é que o protecionismo ele vai proteger a grande empresa e não vai favorecer o consumidor. A Escola Austríaca de Economia, eu estava comentando a questão, como ela entrou na minha vida, ela me ajudou muito porque eu pude entender que a economia ela tem que ser uma coisa prática para a vida das pessoas. E especialmente os defensores dela falam, olha, o alvo da economia é o benefício do consumidor. As outras escolas sempre vão defender o benefício para a empresa. E aí uma questão interessante é que os grandes empresários não são a favor da Escola Austríaca de Economia. Eles são a favor de outras escolas porque favorece a eles. Pensa na questão de barreira econômica. O cara é dono de uma empresa lá, de informática, não sei o quê, aí ele vai junto com alguém do Estado para buscar uma lei para impedir novas empresas de entrarem aqui. Num sistema austríaco de economia, dentro da escola, nunca deveria acontecer, porque a inovação vem justamente do confronto das ideias de novos players entrarem no mercado para isso. Porque isso ajuda até o próprio empresário. O empresário que tem consciência disso, ele vai saber que no confronto da concorrência, ele pode melhorar o seu processo de produto, ele pode melhorar o seu atendimento de produto. Mas imagina, eu tenho uma lógica que é garantida, todo mundo pode entrar, só tem a minha aqui. Para que eu vou melhorar o meu atendimento? Para que eu vou melhorar o meu processo de produto? O cara, para entrar na minha loja, ele tem um estacionamento ruim, ele tem uma outra difícil. Não, ele que se vira. Eu estou aqui, não é assim que a gente, quando vai num serviço público, é atendido? Uhum. Agora, no Mercado Livre, eu tenho que dar meus pulos, amigo. Mas senão ninguém me atende. É interessante, pastor, que a galera pensa que a América tem um Mercado Livre. Não tem. Não tem. Um exemplo muito claro disso, né? E eu acabo falando dele todo o episódio, mas é um cara que eu tenho estudado muito, que é o Elon Musk. A SpaceX, por exemplo, ela conseguiu ter essa ascensão fora do comum porque o governo cancelou os contratos que eles tinham com a NASA e passaram para a SpaceX. Então, quando a gente fala que as empresas que crescem de uma forma astronômica, como a SpaceX, por exemplo, fez, a Tesla e tal, é porque o governo interfere. Então, se você pensar bem, hoje existem milhares de dólares de incentivo aqui nos Estados Unidos para você ter um carro eletrônico. Isso não existe em nenhuma... Carro elétrico. Carro elétrico, né? Desculpa. Aí, o português às vezes me falha. O carro elétrico, né? Isso não existe em outras... com incentivos para outras empresas. Para a empresa que vende a carro a gasolina, por exemplo, não tem incentivo nenhum. Então, o que acontece? Na época que esses incentivos saíram, quem que dominava o mercado? Tesla. A Tesla. Hoje tem várias outras marcas que têm carros elétricos, né? Mas não compara com a Tesla ainda. A Tesla teve toda a estrutura para conseguir fazer o mercado ficar dependente deles. Hoje a Tesla, esse ano, começaram a deixar até outras marcas usarem os seus superchargers, né, que eles chamam, para poder carregar. Então, o governo impacta muito isso, porque agora, imagina só, para outra concessionária, outra marca conseguir bater a Tesla, vai ser muito difícil. Aí cria um mercado artificial de uma proteção artificial. Exato. O preço se torna mais caro, né? E o produto não tem qualidade. Porque se ele está no mercado concorrendo, ele vai melhorar tudo. O processo, o produto. Não, e a Tesla, por muitos anos, foi criticada por isso, né? Porque a qualidade do carro era péssima. O carro em si, o material era bem vagabundo, né? Em comparação com... Por exemplo, o preço de um carro da Tesla no começo era bem caro. Só que se você pegasse um carro da Tesla e comparasse com a BMW no mesmo preço, a BMW destruía em termos de qualidade, né? Só que, como era a única opção,
Eles iam melhorar pra quê? Agora, recentemente, que a Tesla começou a fazer uns upgrades no interior do carro, no sistema e tal. Por quê? Porque agora tem competidores, né? Que ainda assim não tem como competir de frente com a Tesla, porque eles dependem da Tesla pra muita coisa, né? A Tesla não só faz o carro, ela cria todo esse network de superchargers. Então, é muito interessante você falar isso, porque às vezes a gente vê essas ascensões meteóricas, entre aspas, né? Porque uma empresa em 20 anos conseguir crescer o que cresceu é uma ascensão meteórica. Tem um incentivo do governo. E distorce o preço do mercado. Né? Entrar numa questão aqui que eu lembrei que você estava falando, no aspecto teológico. Eu, particularmente, sou um defensor, vamos dizer, até radical mesmo da ideia do livre mercado por uma questão bíblica. Porque no livre mercado, você tem que atender o outro na base do seu interesse. Vamos dizer, eu vou chegar numa empresa que você tem, Newton, lá, e quero que você me atenda bem. O Adamswitch vai falar que você vai receber uma boa carne no açougue, não é porque o açougueiro gosta de você, é porque ele tem um interesse, quer receber dinheiro. E aí você tem um interesse de um produto bom. Então ele poderia até vender uma coisa ruim para você. Mas como ele quer que você volte, vai melhorar o produto. Então isso tem a ver com a questão do pecado mesmo. Todos nós somos egoístas. Pecadores. A gente tem o nosso interesse. Se der liberdade para nossa carne, a gente quer enganar, conta uma história assim, me ajuda nisso e tal, sabe? Nossa natureza. Como é que corrige isso? O mercado corrige. Ele é perfeito? Não é perfeito. Mas ele corrige melhor porque são egoístas tentando convencer um ao outro de fazer negócio, fazendo contratos, e é claro que vai ter sempre aquele que é mais esperto, tem o que engana. Isso, na ideia de livre mercado, a gente não sabe disso, porque isso faz parte da questão da natureza humana. Mas o mercado livre ele é melhor do que o mercado centralizado, porque você tem achando que, por exemplo, vamos deixar o governo controlar o mercado. Por quê? Porque ele é melhor do que a gente. Mas ele não é um egoísta também, um pecador também? Você está dando mais poder a um pecador para controlar a sua vida do que no contato de um contrato e o outro. São dois pequenos pecadores tentando se relacionar no comércio, né? No contrato. É melhor, então, você fracionar esse poder do que dar o poder a um pecador maior para controlar a sua vida. Eu penso dessa forma. Dando sequência àquela pergunta que eu falei sobre essa discrepância entre os Estados Unidos e o Brasil, como nós estamos falando, a economia, não diria que ela é completamente, mas ela vai de mão em mão com o governo do país, né? Porque as leis diretamente influenciam a economia do país. Então, assim, existem países que a gente fala, eu vejo muita gente falando assim, o Canadá ou a Dinamarca, né? Os países nórdicos, que tem muitos lá que tem seguro de saúde, né? Grátis para as pessoas. Então, na sua opinião, qual que seria o nível de envolvimento do governo nas leis diretamente relacionadas à economia que seja num nível saudável, e qual que é a linha que já chega ao ponto que é muito controle do governo, que precisa estar mais na mão do indivíduo? Essa pergunta é porque, assim, eu já tive várias conversas com meu pai, que ele foi empreendedor no Brasil, e tinham certas leis trabalhistas que parecia que eram, assim, completamente esdrúxulas, que favoreciam muito o trabalhador e quase que punia o empreendedor. Então não tinha muito incentivo de você empreender no Brasil. Então a gente está falando assim, de grandes businesses como o Tesla e tal, mas se a gente falar sobre pequenos negócios, pequenos empreendedores, que é a grande parte da economia, qual que você diria que é essa diferença? Em 1941, o Friedrich Hayek lançou um livro chamado O Caminho da Servidão. Ele prevê que o país que vai ter mais regulações, ele vai caminhar para o socialismo, que é exatamente isso. Ele engasga os pequenos para favorecer uma grande empresa. Todo país socialista faz isso. A grande empresa, ela dá conta de pagar essas regulações, você lembrou do seu pai aí. Ela não tem o problema de pagar salário mínimo, hora extra, porque ela é grande. Agora o pequeno não. E isso é uma coisa proposital. O Hayek vai falar que isso é proposital. Nesse caminho, a gente tem que ficar sempre atentos. Aí, respondendo diretamente à sua pergunta, assim, no meu caso, eu entendo que quanto menos o Estado se envolver nas relações trabalhistas, vai ser melhor para o trabalhador. Porque esses tal de encargos que você está falando aí são parte do que o empregador deve dar ao trabalhador. Se eu custo, meu salário é R$ 1.500, eu custo ao meu empregador R$ 3.000. Que ele vai pagar de fundo de garantia, não sei o quê, que vai ser depositado na conta do trabalhador? Não, vai ser depositado na conta do governo, que vai administrar para o trabalhador aquele encargo lá.
Aí eu estou dando um salário para o trabalhador e outro para o governo, que segundo o que o governo diz, ele vai me dar aposentadoria e quando eu perder o emprego, ele vai me dar um seguro. E se eu quiser comprar uma casa, que é o fundo de garantia, me ajuda nisso. Mas a gente sabe que na prática não é assim. O fundo de garantia no Brasil, ele vai para um fundo que o governo administra, ele paga menos do que a poupança. A poupança no Brasil já paga muito pouco, ele paga menos, e eu não posso nunca sacar esse dinheiro para mim. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui você tem o 401k, você tem o IRA e você tem o Roth IRA. São todos programas governamentais que o governo criou, mas ele autoriza empresas privadas a venderem esse tipo de produto. Okay? O que acontece? As pessoas não entendem. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei minha carreira profissional aqui nos Estados Unidos, eles te dão um package desse tamanho, assim, dessa grossura, para te falar dos seus benefícios. Você acha que eu ia ler aquele trem? Aí eu fui lá e perguntei pro cara que trabalhava do meu lado, que ganha o mesmo tanto que eu, já tá há 10 anos fazendo o mesmo trabalho, entry-level job. Perguntei pra ele o que ele faz. O que ele falou pra mim que ele faz, eu fiz, sem questionar. E aí, você não sabe onde seu dinheiro está investido, você não sabe quanto que eles vão te cobrar para gerenciar esse fundo de você, e você não pode acessar esse dinheiro até você ter 60 anos de idade, 59 anos e meio. Então é um jeito de te manter com as algemas ali, né? Porque você vira uma vítima do sistema. Você não sabe se você está tendo lucro, se você não está. Eles te mostram projeções que você não sabe essas projeções são baseadas em quê. E por que tem um incentivo muito grande da mídia para fazer isso? Porque o governo está controlando seu dinheiro. Alguém está fazendo... Pô, você imagina só, é um esquema muito bacana. Você pega milhões de pessoas para colocarem dinheiro num lugar sem questionamento. Eles podem fazer o que quiser com o seu dinheiro nesses 50 anos que eles vão ter lá, que é garantido que ele não vai tocar. Se você tocar no dinheiro, você tem que pagar um monte de multa, imposto e tal. Então, é o jogo perfeito. E ninguém questiona. O que mais dói é que ninguém questiona esse tipo de pensamento. Mas o pessoal da Escola Austríaca de Economia questiona. Para eles, isso não deveria existir. Pegando o gancho que você está dizendo aí, Vitor, e na pergunta do Newton, o seguinte, os países nórdicos, grande pergunta, sempre que alguém fala socialismo, capitalismo, sei o quê, vai falar do sucesso do socialismo dos países nórdicos. Primeiro, século XIX, toda a Europa passou uma crise tremenda, muitos imigraram, Brasil, Paraná, né, tal, do Rio tem uma grande região lá de suíços, alemães, suecos, pequenos, né, foram para o Brasil por causa do calor, eles preferiram ir para Minnesota, por exemplo. Quase 1,5 milhão de suecos emigraram lá de 1850 até 1900. Muitos. Vamos para lá. Tanto que dependendo da região da Minnesota lá, todo mundo, né, tem sobrenome Strongston, Staggs, tem não sei o que, esses nomes lá da região. Interessante. Aí, a partir do início do século XX, a Suécia, a Noruega... A Noruega era parte da Suécia, nem era independente. Eles começaram a investir no livre mercado. É o seguinte, nós temos que ter... Eles foram vendo os Estados Unidos crescer. Não, nós temos que ter isso aqui, livre mercado, empresa, tal. E foi até a década de 60, foram os países que mais cresceram economicamente de todo mundo. Aí eles tiveram muita sobra de caixa. Aí veio as ideias socialistas, não, mas o pobre, tem que cuidar dele e tal. Aí começou a taxar. Botar. E se você pesquisar, tem um site da Heritage Foundation, que é uma entidade ligada ao livre mercado que avalia os países de livre mercado, com você facilidade para abrir empresa e tal. Aí mostra que esses países ainda são muito bons nessa questão de abrir empresa. Lá é fácil abrir uma empresa, só que, por conta da função socialista, paga-se muita taxa para ter, entre aspas, aquilo que é de graça. O Milton Friedman falava, né, a frase que tornou ele famoso, não existe almoço grátis. Você paga para o governo, você vai receber do governo alguma coisa que é gratuita. Então hoje, lá, eles têm o que a gente chama de social-democracia, que é o capitalismo que está se tornando socialista. Mas aí os socialistas brasileiros, por exemplo, que falam assim, meu sonho, eles falam do comunismo de Cuba, da Coreia do Norte, mas na hora de querer viajar, eles querem ir para esses países. Lá, não existe, por exemplo, salário mínimo. A abertura de empresa lá é muito mais fácil que no Brasil. Seguro-desemprego existe, mas assim, férias, como no Brasil, não tem. A nossa legislação brasileira, por exemplo, ela é uma coisa estranha, porque ela é baseada num país ditatorial, que foi a Itália no início do século XX, a Carta del Lavoro, que era a carta de trabalho do Mussolini, que era o documento para criar
o sistema trabalhista na Itália, o Getúlio Vargas, que era Fascista. fascinado por fascismo, ele era doido pelo Hitler, doido pelo Mussolini. Acho que a gente comentou isso no outro podcast, né? Que ele foi convencido pelo Walt Disney, pelas políticas americanas a entrar na Segunda Guerra Mundial. Ele trouxe para o Brasil a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. É um negócio assim, Vitor, desse tamanho, que conta todas as leis. Não tem jeito, gente. Regulação demais só vai gerar pobreza. Só gera pobreza. O Brasil, nos anos 80, viveu a tal da reserva da informática. Enquanto o mundo estava se revolucionando com a Apple, o computador deixou de ocupar uma sala para ocupar a mesa de trabalho. O Brasil estava lá tentando produzir o seu próprio computador. Aí não deu certo. Eu trabalhei com um daqueles lá, o tal do Cobra, Computadores do Brasil, uma empresa. Gente, não tinha como concorrer. O Brasil ficou atrasado em equipamento, em tecnologia. Aí quando um governo mais inteligente abriu, melhorou um pouco, né? Mas a gente vê, não é sem abertura. Então, para mim é o seguinte, para responder a pergunta diretamente, Estado, quanto menos ele se envolver na vida das pessoas, melhor. Para mim, o Estado deveria dar o mínimo de assistência para o pobre, mas o mínimo mesmo, mas com porta de saída, para ele poder sair, que é o Milton Friedman, um liberal, não da escola austríaca, mas ele vai falar isso. O pessoal radical da escola austríaca não aceita nada. Eu acho que tem que ter, mas assim, saúde, educação, segurança, cuidar disso, e o resto, meu filho, é a gente que faz. Não, mas até a saúde e educação eu acredito que você pode privatizar. Não, eu falo, cuidar das pessoas, segurança, porque também segurança na mão privada é meio complicado, mas saúde e educação, o mínimo que eles puderem entrar, o mínimo, e o resto é nós. Por exemplo, o Brasil deveria ter, em vez de eu pagar, ter SUS, Sistema Único de Saúde, ter diversos planos de saúde. O problema de plano de saúde do Brasil, que é muito caro e não alcança todo mundo, é que é a tal da barreira de entrada. Para eu pagar um seguro de saúde, ele já tem que cobrir tal e tal doença, senão, porque existe uma agência de regulação. Isso torna o seguro caro. Eu tenho que ter um seguro barato, que custa R$10 por mês, que eu vou cuidar de uma coisa simples, e aí eu posso escolher depois um produto maior. Tem que ter um leque de produtos. Sim, em vez de ter um que cobre tudo. Não. Né? Exato. Aí eu faço 10 seguros de saúde, melhor coisa. Arruma o mercado, dá emprego pra gente. Né? E, pastor, uma coisa que é interessante, então, você falou um pouco do começo da escola austríaca, mas a gente não falou meio que dos princípios e o que eles defendem, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse um contraste do que é pregado hoje nas escolas, né, o que estão nas apostilas econômicas, porque as apostilas geralmente elas seguem o mesmo pensamento, e o que a escola defende. Né? Porque daí acho que até vai fazer mais sentido quando a gente fala de privatização, esse tipo de coisa. A gente pode falar do Free Riders. Você gostou do conceito? Eu gostei do conceito Free do Free Riders, isso é um negócio muito interessante. Tá. A escola austríaca, ela ganhou espaço, as ideias da escola austríaca ganhou espaço no início do século XX. Até alguns governos americanos no início do século XX usaram esses princípios, né? Mas aí, com a crise de 1929, os governos passaram a intervir mais na economia, né? Interessante que houve uma crise antes, 1919, 1921, na América, e que resolveu rapidamente porque o mercado veio e solucionou. Mas aí, com a crise de 1929, da questão dos ativos da Bolsa e tal, o governo do Roosevelt passou a ser mais intervencionista, e aí surgiu um messias, um libertador econômico, que foi o Lord Maynard Keynes, que era um economista inglês, que falou que criou o tal do desenvolvimentismo. E aí os governos adotaram isso. Então o primeiro contraste é o seguinte: para a escola austríaca de economia, o mercado ele se regula, se ele tiver como maneira, se regula, e ele pode solucionar os problemas das crises, que elas são cíclicas. A grande questão aqui, a base, é o seguinte: para a escola clássica, marxista, desenvolvimentista, a economia tende ao tal do equilíbrio. Eles querem levar ao tal de equilíbrio de demanda, oferta e tal. A escola austríaca fala o seguinte: não existe equilíbrio. Sempre vai haver desequilíbrio. Sempre as pessoas vão querer mais produtos e os produtos vão sempre ser menores. É uma lei. Então, enquanto... É por isso que vai entrar... esse é o primeiro aspecto. A escola austríaca não crê no equilíbrio de demanda e oferta. Isso não existe. Por isso que eles vão tentar intervir. Vamos controlar isso. Tal. Não tem como. Segundo aspecto. É chamado na escola austríaca de individualismo metodológico.
Não tem como você prever as ações dos indivíduos. Os indivíduos, eles querem coisas e querem por diversos assuntos. Eu quero tal coisa, eu quero aquilo. E não tem como a gente controlar o que os indivíduos querem. Na escola desenvolvimentista, nas outras escolas, é tudo controlado por modelos matemáticos. Eu vou ter como prever. Daí você paga inúmeros economistas que vão prever a conjuntura econômica, então vão gastar com softwares para tentar isso. E não tem como, não há como possibilidade. A gente tem que entrar com essa questão tudo é indeterminado. Uma terceira diferença daquilo que a gente vê na escola, que para a escola padrão de economia, o mainstream, quando o Estado intervém, quando o Estado age, ele melhora a economia, ele gera riqueza. Então foi o caso, por exemplo, do Roosevelt, que fez aquela famosa represa, né? Fez uma represa gigantesca, o negócio lá na época da crise, para dar emprego para o pessoal. Então o Estado ele vai criar uma grande obra. No Brasil teve isso na década de 70. Vou fazer uma usina nuclear, vou fazer uma grande indústria, que aí eu boto as pessoas para trabalhar e dou emprego para ela. A escola fala, não existe, o Estado não gera riqueza porque ele não tem dinheiro. Ele vai tirar do trabalhador e dar para o outro. Quem gera riqueza é o indivíduo. Uhum. Quem gera riqueza é o indivíduo, são as pessoas. E aí não deve haver essa intervenção. Outra diferença. Os mercados, eles têm que ser regulados pelo próprio mercado. De que maneira? Uma certificadora. No Brasil, por exemplo, eu vou querer abrir uma escola, tem que ter uma certificação do governo. Minha escola é isso, tem o tamanho e tal. No ideal da escola austríaca, a gente tem as certificadoras privadas. O mercado é que ele vai regular. Ele mesmo, por exemplo, eu vou lançar um produto, um novo energético. Vocês estão tomando isso, vocês gostam de energético. Só que esse energético ele tem que passar por um órgão do governo e tal, aquele negócio, aquela burocracia, não. Certificadoras privadas, concorrendo entre si, elas vão encontrar como apresentar o produto melhor. Por que isso é importante? Esse eu queria até gastar um tempo. Certificação estatal, ela sempre tende a dar errado, porque o certificador não é punido. O fiscal não é punido. E quando a certificadora é privada, ela tem... Qual que é o valor que ela tem? A sua qualidade, o seu nome. Se eu descobrir que o fiscal da certificadora privada roubou, foi subornado, aquela empresa quebra. Uhum. Se subornar um fiscal do governo, o que vai acontecer com ele? Nada. Ser demitido, no máximo. Aqui na América é demitido. Lá no Brasil, não. Lá na minha região do Tocantins, uma empresa quebrou, uma de frango, porque estavam tendo um escândalo danado, o dono da empresa pagava até a faculdade do filho da fiscal da cidade. Aí a empresa terminou descobrindo que tinha muitas falcatruas lá, então ela quebrou. O que aconteceu com a fiscal? Foi transferida. Descobriram que ela já tinha vindo de uma outra região, onde ela era corrupta, e foi transferida para aquela lá também. Então ele vai sendo transferido. Então certificações privadas... Não vão resolver o problema, vamos só passar ele para outra pessoa. Vamos dizer que aquela empresa era certificada por uma grande avaliadora de alimentos. Aí descobriram que aquele fiscal estava sendo subornado. O que vai acontecer com a reputação dessa empresa? Vai quebrar. Acabou. Aí ela vai certificar outra empresa depois? Não. Então tem que existir essa concorrência de certificadoras, né? Para tudo. Né? E aí deve se abrir. Outra questão assim, bem distinta da escola austríaca é o seguinte. Os austríacos creem que a economia ela passa por ciclos de demanda e oferta. E aí o grande segredo da questão das finanças é você analisar como está o ciclo econômico. Uhum. Como a economia não tende ao equilíbrio, ela tende a crises, vai haver momentos de grande alta e vai haver momentos de grande baixa, e você tem que saber quais são os sinais característicos disso. Não tem como você prever. Essa é a grande questão. Tanto que ela já parte desse prepor. Não tem como eu prever. Mas eu tenho como observar o que está acontecendo. Em tal momento aconteceu isso. Por exemplo, se você depois olhar um artigo do professor Robert Riggs, quando ele fala sobre a crise de 2008, ele estava lá, ele escreveu antes o que ia acontecer naquela crise. Da demanda dos imóveis e tal, dando empréstimo para pessoa que não dava conta de pagar. Uhum. Não, ele falou, isso não vai dar certo. E todo, não sei o quê. E eu quero só para a galera que está ouvindo, né? Você não precisa ser um estudioso para ficar prestando atenção nisso. Você tem que ser inteligente com o seu dinheiro e saber fazer a gestão do seu dinheiro de uma forma que é o seguinte: você tem que ter 3 princípios que são importantes, que eu sempre falo, né? Você tem que ter a fundação, a acumulação e a distribuição. Mas agora você tem que também ter liquidez. Né? Então, a tendência das pessoas, quando a economia está nesse pico,
nossa, eu tô fazendo dinheiro, eu tenho que investir, eu tenho que investir. Aí você investe tudo em coisas que não te dão liquidez nenhuma. Você está entregando o seu controle pro banco, você está entregando o seu controle para as pessoas que te emprestaram dinheiro, você está entregando o seu controle pro seu inquilino. Então, tem um livro que fala O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro fala sobre você ter controle sobre o seu dinheiro. Então, entender como fazer a gestão do seu dinheiro é muito importante. Então, você não precisa ser um economista para você entender sobre de você tem que começar a aprender o que fazer com o seu dinheiro para quando a economia estiver no pico e ela de repente desabar, você poder aproveitar das oportunidades que essa depressão vai trazer para você. Porque crises são excelentes. Elas que corrigem o mercado. Crises, elas acontecem para corrigir o mercado. Isso, tem um escritor, ele não é necessariamente um adepto da escola austríaca, mas ele usa muito o Hayek, né? Que é o Nassim Taleb. Quando ele escreve lá o livro dele sobre o cisne negro, ele fala sobre isso. Ele diz que a crise ela é importante para várias coisas na sociedade, inclusive para a nossa saúde. Ele usa o exemplo lá do avião. O avião só pode ter melhores sistemas de proteção se ele cair. Exato. Infelizmente é um preço que acontece, mas as empresas elas têm melhorado a proteção dentro do avião, a segurança dentro do avião, porque houve uma queda. E ele diz que essas crises, né? Aí ele, no outro livro ele vai falar da questão do antifrágil. A gente tem que se tornar antifrágeis para poder superar as crises que são normais da nossa vida. Né? E para quem empreende, né? Isso é uma coisa que acontece muito, porque é cíclico também. O seu business ele vai subir, ele vai descer, e o que vai... Você sabia, pastor, que aqui nos Estados Unidos 90% das pessoas que começam a empreender quebram nos primeiros 5 anos? É igual no Brasil também. E desistem, né? Então, quando eu leio essas estatísticas, para mim o cara desistiu. Ele desistiu no meio do caminho. Porque o seguinte, você tem que entender que o seu business vai ser assim. Estabilidade não existe. O Flávio Augusto sempre fala isso. Estabilidade não existe. Foi o que você acabou de falar. Equilíbrio não existe. Tanto na economia, se não existe na economia, não vai existir na sua empresa. Não existe. Né? A Apple, a empresa mais rica do mundo, foi a primeira empresa a chegar a $1 trilhão. Quantos ups and downs eles tiveram? Né? Lá no começo eles quase quebraram. Eles têm produtos que ninguém mais quer. Exato. O Google também fez vários produtos que ninguém mais quer. Tem o Taleb no livro dele, ele vai falar que tem gente dentro da empresa do Vale do Silício que é especializada em descobrir o erro. Para saber a empresa poder perder menos dinheiro. Olha, ele vai até esse momento que ele chama de risco calculado, né? Eu vou até esse momento para saber se realmente eu posso investir nisso ou vou perder tanto dinheiro. Então ele perde dinheiro para poder ganhar lá na frente. Saber esse risco, que é importante. E parece que faz muito sentido, né? Se a gente começa a aprender sobre a escola austríaca, você fala assim, nossa, mas faz sentido. Isso é meio que um common sense, né? O que é common sense em português? Senso comum. Senso comum, né? Mas aí a galera fala, por que a gente não aprende isso na escola? Pastor, a minha teoria, me corrige se eu estiver incorreto, ou se você tem uma opinião diferente, as metodologias e as ideologias que são ensinadas hoje dentro das escolas para influenciar ainda mais o controle do governo sobre as pessoas. Exatamente. O que eu ia dizer é que eu acho que eles buscam que as pessoas tenham essa dependência e que é um sintoma que a gente vê que eu acho que ele como é que se diz? Esse vitimismo da atualidade é essa, que tipo assim, o governo não está me ajudando. Falta a meritocracia que a escola austríaca prega. Isso. Quando você estava falando, eu lembrei exatamente que uma das coisas claras que a escola austríaca de economia vai falar é que o Estado não é a solução para você. Aliás, ele é o seu inimigo. E isso para intelectualidade e tal não é importante. O Thomas Sowell, o outro economista, ele não é um austríaco necessariamente, mas ele fala uma coisa interessante, que a sociedade, os intelectuais gostam de uma economia intervencionista porque é o único lugar que eles podem ter emprego garantido. Que aí eles vão ficar no instituto desse aí, falando bobagem, lançando dados, que não vão adiantar nada com a coisa, porque se eles estiverem no mercado e não der resultado, sai fora. Uhum. Eu, como intelectual, eu preferia estar no mercado oferecendo resultados do que sendo pago para ficar conversando coisas que não vão resultar, não dá assistência para a vida das pessoas. Mas fica meio que descarado nas escolas hoje, né? Porque
sinceramente, né? Eu já sei, a gente acaba sentando em mesas que você tem várias pessoas que são completamente estudadas, né? Doutorados e mestrados e pessoas super intelectuais no mundo. Nossa, quando a pessoa faz psicologia, principalmente, e vem falar comigo, eu sofro, cara. Eu sofro, cara, porque, tipo assim, não vou falar que tem nada que eu sou contra a psicologia, nem nada assim, mas o que eles pregam é que não existe certo ou errado. Existe a sua verdade. Tudo é subjetivo. Tudo é subjetivo. E isso impacta muito na economia, porque eu vou falar pra você que existe certo e errado, porque se você tomar a decisão errada, você quebra. Entendeu? Financeiramente falando. E aí que você entra em depressão, ansiedade, quando a pessoa começa a tomar decisões erradas. E eu tive um debate. Achei que você ia fazer uma pergunta. Não. Eu tive um debate com uma psicóloga. E ela é psicóloga dentro de uma escola. E eu falei, não, a minha chance de fazer umas perguntas agora que eu sempre tive curiosidade, né? E eu falei assim, olha, o que aconteceria se o meu filho chegasse pra você... isso tem a ver com economia, tá? A gente vai continuar no tema. Meu filho chegasse pra você e falasse que ele está sentindo vontade de atacar uma pessoa hoje. Automaticamente ela falou, não, a gente pegaria essa criança e levaria para um médico. Falei, como assim? Não, a gente não tentaria abordar lá, a gente levaria ele pro hospital. No hospital eles têm um sistema que eles vão fazer um tratamento, analisar o cérebro da pessoa e tal. Eles vão tratar isso como uma doença, certo? Eles vão ver que tem alguma coisa errada com a pessoa, dela tá sentindo isso. Aí eu falei, beleza, então se o meu filho, homem, chega pra você e fala que ele se sente uma mulher hoje, o que vocês fariam? Então, a gente faria perguntas pra entender por que ele está se sentindo dessa forma e a gente ia incentivar ele a descobrir o sentimento dele, o que ele está sentindo, sem tentar levar ele para uma... Aí não precisa do hospital. Aí eu falei assim, interessante, né? Por que ele, quando ele sentiu esse sentimento de atacar uma pessoa, vocês tratam como uma doença, vocês tratam como uma coisa errada, claramente essa pessoa tem um distúrbio, mas quando meu filho chega com uma ideologia completamente oposta ao que a gente conhece como normal aos últimos 2000 anos, vocês tratam isso como normalidade. Então é porque ele não está... quando ele fala de atacar uma pessoa, ele está querendo machucar alguém. Então ele pode ser uma ameaça para outras pessoas. Agora, a opção sexual dele não ameaça ninguém. Ameaça ele de uma forma séria. Exatamente. Aí eu parei para pensar, analisar, aí eu já vi que ela não estava gostando muito do debate, eu cortei a conversa e depois eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Eu falei, cara, sabe o que é interessante? Esse tipo de pensamento, o que faz acontecer? O governo, a chefe dessa menina, ela vai ditar, olha, que eles têm uma tabela. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, eles vão movendo a medida conforme a letra, né? Porque se você olhar 60 anos atrás, se a criança tivesse esse distúrbio, ela ia ser tratada como o primeiro caso que eu falei, da ameaça, né? Hoje nós já temos estudos sobre pedofilia, por exemplo, se tornando uma opção. Aí daqui a pouco chega um marmanjo lá falando que tá sentindo alguma coisa com a criança, eles vão falar, não, vamos tentar entender seus sentimentos. Se você olha esse tipo de pensamento, onde claramente não existe certo ou errado, quando as pessoas entram no mercado de trabalho, na economia, ela tende a aderir pelo marxismo, porque no marxismo também não tem certo ou errado. Não importa o que você fazer, no final das contas, o governo tem que te suportar. E eu vejo isso muito mais... Exatamente. Eu vejo isso muito acontecendo no Brasil, mais do que aqui um pouco, porque o Brasil ele ainda tem muitas pessoas que, assim, se você trabalha, aqui também acontece, né? Mas eu vejo muito mais caro no Brasil, porque o nível de intelecto do Brasil hoje, de educação, né? Não de intelecto, de educação muito menor, as pessoas ficarem no Bolsa Família, por exemplo, naqueles programas, e não querem sair de lá porque eles sabem que se trabalhar, eles perdem. Entendeu? Então, olha só essa doutrina, né? Então, começa desde pequenininho, as crianças não têm certo ou errado, é sua verdade, o que você sentir, tranquilo. E aí você entra no mundo trabalhista, você entra no workforce, e é da mesma coisa, não tem consequência. E já está tendo um problema sério lá no Brasil, eu já li alguns estudos falando do envelhecimento do trabalhador no Brasil. Porque uma geração está sendo apagada na contratação. Está se estendendo os contratos de trabalho de uma geração, da minha geração, dos anos 70 e 80, e a geração dos anos 2000
2010 já Já não não está sendo tá. contratada, porque ninguém aguenta o trabalho, é negócio de sentimento e tal. Então está sendo ruim entre aspas, é bom para o trabalhador, que ele se estende, vai ter ganho, mas a nova pessoa dentro da empresa é importante. Novas ideias, Com certeza. adere ao sistema, ele consegue trazer caminhos novos que o antigo não dá conta de fazer. Pastor, quando eu trabalhava aqui no banco e eu era gerente, eu tinha um time, eu não podia... Por exemplo, o cara não faz o que tem que ser feito. Ele não está trabalhando, não está... Eu sou o chefe dele. Eu falei o que ele precisa fazer. Ele está sendo pago para isso. E ele não fazia. Eu reclamava, eu né, dava uma advertência, ou fazia o cara ficar lá até terminar de fazer e tal. O Recursos Humanos me ligava no dia seguinte, porque esse empregado ligou, e era como se eu tivesse errado por estar querendo que o cara fizesse o trabalho Você dele. está descrevendo a minha sala de aula. Entendeu? É a minha sala de aula. Teve um menino lá que, não sei se já fizeram isso na sua sala. Quando eu era criança, fazia. Vamos fazer a resposta da tarefa no quadro. Aí ele colocava uma conta, o menino, faz essa conta aqui. Aí era até bom. Menina lá, fazia a conta, sentava, respondia. Aí o menino pegou e a professora de matemática pediu para ele, olha, eu tenho essa conta aqui, vem aqui fazer. Aí ele ficou lá, não quis, não sei. Aí ele entrou com um processo administrativo na escola lá, porque a professora constrangeu ele, envergonhou ele na frente da sala. Não, então é isso. Eu ficava assim, meu chefe, cara, ele tinha... É muito engraçado, porque ele me ligava assim, Vitor, eu já falei pra você que as pessoas não são igual a você, não vão responder do meu jeito. Eu falei, cara, mas vocês estão acabando com o capitalismo dentro dessa empresa, vocês vão quebrar, porque eu tinha grupos, as coisas que eu tinha que fazer era assim, voluntarismo, você tem que ser voluntário. Mas se você tá me forçando a fazer voluntarismo, não é voluntarismo, pô. Então, eu tô sendo forçado a fazer, não é voluntário. Eles faziam, eles criaram dentro de cada escritório uma sala que era o safety zone. Se você estiver estressado, se você tiver um dia ruim, você vai lá e eu não podia interromper. O cara entra lá e fica meia hora lá dentro e eu não posso falar nada. Sei lá o que o cara tá fazendo lá dentro, entendeu? Tinha só uma musiquinha, um telefone, uma cama. Falei, cara, isso é brincadeira. O cara ia no lanche, aí depois teve um dia estressado, ficava mais meia hora lá dentro, e ainda vai no banheiro. Se você questionar que o cara tá indo no banheiro muito, você tá errado também. Cara, gerenciar hoje, você ser líder dentro de uma empresa grande, é horrível. Porque essas ideias socialistas entraram dentro das empresas grandes e essas empresas não sabem que elas vão quebrar. Porque não tem accountability, não tem... Os caras não podem te falar assim, olha, você não tá trabalhando, eu vou te mandar embora. Pra você mandar alguém embora, o pessoal não entende. Um dos grandes scholars da Escola Austríaca de Economia no Alabama hoje é o Robert Riggs. Eu tenho citado muito ele. Ele tem um artigo que ele faz a história da economia mostrando o seguinte, que qual foi a razão de nós ocidentais termos chegado a uma posição econômica melhor. Ele vai fazer a história, numa frase ele lembra uma coisa interessante. Até o século XVIII, século XIX, quem mandava no mundo a economia era a Índia e China. A busca de novas terras para a economia, que vai surgir o descobrimento da América, é por conta disso. Portugal e Espanha queriam comercializar na Rota da Seda, pegar os produtos que a China ainda mandaram. Hoje a China está meio que voltando ao que era ela durante 2000 anos. A Robert Hicks perguntou por que o Ocidente interrompeu essa coisa tão consistente que era a riqueza do Oriente. Foi a Revolução Industrial, foi o capitalismo. Mas aí ele fala, como nós estamos abandonando esse princípio, vamos voltar agora ao domínio daquela parte do Oriente. Mas e justamente isso, enquanto as empresas americanas estão fazendo esse negócio de sala do safety lá, não sei o quê, você acha que uma empresa na China ou na Índia tem esse negócio? Mas aí, vamos falar, o governo chinês é um governo socialista. Não, aí é que é a grande questão. Nos anos 60, o Mao Zedong, né, ele fez um arraso na China. Fome, a tal a grande corrida lá, foi uma fome danada. Eles interviram até na natureza. Depois eu fiquei de mandar para você o e-book lá que eu escrevi do Gafanhoto, do Gafanhoto, lá naquele podcast que eu fiz com o pessoal do Gazeta do Povo. Tem que mandar o link para vocês. E lá ele matou os pardais, acabou com os pardais, dizendo ele que estava acabando com os grãos, não sei o quê. Aí veio os gafanhotos por conta que o pardal era o predador natural do gafanhoto. Cara, a década de 70 na China foi uma pobreza danada. Aí veio o tal do Deng Xiaoping,
que era o secretário lá do Partido Comunista na China. Aí ele falou, vamos botar Revolução Liberal. Por quê? Porque as ideias da escola austríaca entraram na Inglaterra, através da Margaret Thatcher. Ela pegou o livro do Hayek, Economia e Sociedade, e falou, rapaz, não precisa de plano econômico, não, vou aplicar isso aqui. E aplicou e a Inglaterra cresceu. Privatizou várias empresas elétricas e tal, e ela privatizou, eu sei que estou falando duas histórias paralelas, viu, gente? A Margaret Thatcher e a China, já vou voltar. Margaret Thatcher privatizou as empresas elétricas e os trabalhadores tiveram a opção de comprar as ações. Ele enriqueceu os trabalhadores. E aí o Deng Xiaoping falou, rapaz, é isso que a gente quer. Aí ele portou reformas, entre aspas, liberais na China, setores da China que puderam ter empresas e empresários. É claro que é controlado pelo governo, né? E aí ele falava, a frase que ele falou foi o seguinte, olha, não importa a cor do gato, importa que ele tem que pegar o rato. Então ele usou modelo capitalista dentro da China comunista que ele viu que não deu certo. Comunismo puro não deu certo. Daí a gente tem hoje, na China, um aparato estatal de controle, que é do comunismo, mas com setores capitalistas e muito mais capitalistas que qualquer empresa hoje da América. Lá é meritocracia mesmo. Lá o negócio lá, o cara acorda cedo, trabalha, ganha. Mas eles viram que isso é eficiente. Aí o que acontece? Eles estão tentando controlar. Daí que a gente vai encontrar também os erros, né? Cidades fantasmas da China. Aí eles constroem shoppings na esperança que as pessoas vão morar lá e não vão morar. Mas como a China é grande, ela pode ainda quebrar desse sentido. Mas vamos aguardar o que vai acontecer no futuro. Fala, Vitor. Não, porque a minha dúvida sempre que eu olho pra China e falo assim, cara, a China em 1980 acho que era tava na 32ª posição econômica. Pobreza total. E nesses últimos 30 anos, ela vai passar os Estados Unidos nos próximos 10, se ela continuar nesse pique. Né? Ela vai... É inevitável. Os Estados Unidos têm que tomar uma atitude drástica, senão, especialmente com as decisões políticas que têm sido tomadas ultimamente, é ridículo, né? Mas os Estados Unidos hoje está mais socialista do que a China no sentido econômico. No sentido econômico, sim, mas ainda tem muita... Agora lá tem muita opressão nas pessoas, né? Então o salário é uma miséria, né? Milhões e milhões de pessoas dentro de um regime onde eles controlam até quantos filhos você pode ter e tal. Então, eu não acho que a China seria um bom exemplo nesse aspecto, né? Sim, sim. Mas eu nunca consigo entender como que eles conseguem fazer isso funcionar para as empresas, para elas prosperarem do jeito que prosperarem, mas ainda conseguir oprimir aí sim o trabalhista. Que daí eu meio que concordo que a pessoa que trabalha, né, o empregado sofre muito na China, né? Então, como que seria esse balanço? Porque o Hayek já falou isso no livro dos Caminhos da Servidão. Lá no 2º capítulo ele diz que num dos caminhos, a forma da sociedade se tornar totalmente socialista, é quando ele permite empresas, o governo permite empresas que são as suas empresas campeãs, né? E aí essas empresas vão poder trabalhar dentro do limite que o governo dá, usando esses princípios como a China faz, né? Da questão de concorrência, produtos, exportação, como é feito lá, né? Porque uma coisa interessante, Vitor e Nilton, é o seguinte: opressão sobre a mente das pessoas pode existir num sistema de capitalismo, assim, capitalismo de Estado, né? O Estado controla as empresas. Não no sistema radical de livre mercado, onde você não pode controlar a mídia e tudo mais, né? Nesse sistema o Sebastião Lazzarini, que é um autor brasileiro, ele chama de capitalismo de laços. É quando empresas e governos se aliançam e eles vão mandar os produtos, que acontece na China. A China, por exemplo, vamos dizer que você quer comprar um microfone, alguma coisa eletrônica lá na China lá. E você compra isso constantemente, você é importador para a América. Você está comprando com um cara lá, o chinês, você já até fez amizade. Tem 2 anos você comprando com o cara, já sabe quantos filhos ele tem e tal, conversando. Aí do nada muda. Não, agora você vai ter que comprar do outro cara. É o que a China faz. Aí agora, a partir do momento que você começou a comprar muito, aí você vai ter que comprar de outro cara que o governo chinês determinou. Aí se a sua coisa aumenta, ou você começa a mandar para determinado estado que não era o seu original, aí ele muda também o fornecedor, né? Então tudo eles tentam controlar dessa forma, né? A questão econômica. Em questão voltando mais ou menos àquela conversa que a gente estava tendo sobre a sociedade atual e essa certa fragilidade das pessoas, né? Tem aquela terminologia lá no Brasil que
faz essa diferença do que é raiz e Nutella, né? Uhum. Que atualmente todo mundo é Nutella e que antigamente era raiz. Eu vi a perspectiva em fato assim. Falamos da internet e da possibilidade de você ter fácil acesso a informações. Com essas informações, eu acho que cria um leque de oportunidades que as pessoas veem, que elas podem tomar de certas decisões que antigamente não podiam. Então, por exemplo, você está num certo trabalho que você não está completamente satisfeito ali, mas é o que você tem. Então, às vezes, você acaba suportando certas coisas porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Atualmente, você pensa assim, com o poder da internet, teve a moda na época do Covid, por exemplo, estava todo mundo em casa. Todo mundo se tornou investidor, abriu um e-commerce para poder vender alguma coisa pela internet, você podia se tornar um influencer, formas que você conseguiria faturar dinheiro, às vezes até mais do que um trabalho tradicional, digamos assim, né? E eu começo a pensar assim, no futuro, eu sempre venho à minha mente assim, cara, será que na próxima geração nós vamos ter falta de médicos, de professores, por exemplo? Porque antigamente era algo nobre que as crianças cresciam querendo, eu quero ser um médico, quero ser um professor, quero ser político e tal. E hoje em dia as tendências é o que você quer ser? Eu quero ser um influencer, quero ter um canal no YouTube e tal. Então eu penso assim, projetando nas próximas décadas, você vê que isso pode ser um certo problema pela falta de mão de obra qualificada para esses certos setores? Ou você acha que, da mesma forma que a gente falou, a humanidade meio que se corrige e você tem sempre um balanço que vai se autocorrigir? Eu, antes de chegar aqui no podcast, tinha recebido uma mensagem lá do Brasil de uma escola estadual, Universidade Estadual do Estado de Goiás, que estava com menos alunos. Já não vai fechar campus porque tem menos alunos estudando lá, né? O que aconteceu, Vitor, foi o seguinte, Nilton, aconteceu foi que algumas escolas se expandiram, tiveram oferta demais e o mercado não absorveu isso. Não absorveu. No meu entender, sempre vai ter gente querendo ser médico, engenheiro e tal. O que vai acontecer nos próximos anos é uma adequação àquilo que realmente o mercado necessita. Médico, no começo dos anos 2000, ganhava de plantão lá no Tocantins R$ 1.500, R$ 1.200 por dia, né, do plantão. Hoje está ganhando 600, dependendo do hospital, até um pouco menos que isso. Uhum. Por quê? Porque tem muito médico. E é médico, sim, que é aquela demanda artificial que o próprio Estado gera, né? O Estado, por exemplo, ele abre a instituição pública e é difícil de entrar por várias questões. Por que é até difícil de entrar? Porque o privado não consegue abrir uma empresa, uma universidade privada por várias regulações e aí olha só como é que o negócio é complicado. O público abre a universidade, é difícil de eu entrar. O privado vai tentar abrir. Mas ele, para abrir, ele tem que ser muito grande. Ele tem que ser poderoso. E aí ele usa o poder dele econômico junto ao Estado para favorecer as universidades. Aí ele tende a ficar com o mercado todo para ele. Ao invés de pequenas universidades boas de medicina que poderiam abrir, né? Que poderiam suprir o mercado. Não com tantas vagas como o grande quer. E aí termina que a universidade pública hoje já está diminuindo o número de alunos, né, pela qualidade e tudo mais, e os alunos que vão para outro país estudar. Aí tem gerado, então, toda essa distorção. Eu vejo que essa questão de internet é muito cíclico. Antigamente era a questão do youtuber, hoje é o tal do TikToker e tal, mas ele vai atender muito mais a geração que o Vitor estava falando aqui dos fraquinhos, né? Porque não é para todo mundo. Você vai ter um Thiago Nigro, mas vai ter muitos outros tentando fazer o que ele faz, né? No futebol você vai ter um Pelé, mas muitos vão tentar chegar lá. Não vai. Na média, a gente vai ver o seguinte: o que eu entendo, vendo a minha realidade, vai ter uma adequação nos próximos anos, diminuir, vai ter muita vaga ociosa, que não ocupada, que na realidade essas vagas nem deveriam existir, e vai equilibrar, mas sempre vai ter o pessoal se interessado mesmo para fazer medicina, a gente não fica com falta de médico, não. É interessante, né? Porque o senhor está falando das faculdades, e aí um tema que ocorre muito aqui nos Estados Unidos é o fato de as escolas serem privadas, né? Não existe escola pública aqui, faculdade, né? Escola. Mesmo faculdade. A pública é paga, né? Exato, mesmo a pública é paga. E eles sempre vão pegar mais os países nórdicos e tentar falar, olha, lá eles têm escola pública. Lá é pago desde o jardim da infância até a faculdade. Até a faculdade, né?
Mas só pegando, até interrompendo o seu pensamento, é o seguinte. Primeiro, é um país homogêneo, a maioria da população é igual. O número menor de gente, é um país muito rico e poucas pessoas. Não tem como você fazer essa comparação. Né? Mas eles fazem, né? Mas a comparação acontece porque eles veem o sucesso e como... Pastor, o que acontece, na minha opinião, a maior parte das pessoas não tem muita informação. Então, o que acontece? Eles olham o resultado, mas eles não olham o que teve que acontecer para esse resultado acontecer. As pessoas são feitas dessa forma. A gente é wired that way, né? A gente só pensa no resultado. Se tá dando certo lá, vai dar certo aqui. Mas vamos considerar aqui. Vamos jogar... Eu quero ficar neutro na minha opinião. Então, você tem as pessoas que são a favor de ter escolas públicas e vocês têm escolas privadas ao mesmo tempo, né? No seu modo de ver, porque o senhor me mandou um texto essa semana, né, sobre porquê das escolas, por que as metodologias são ensinadas dessa forma. Você acredita que você deveria privatizar as escolas ou continuar com as escolas públicas, igual no Brasil nós temos hoje? Porque no Brasil você tem os dois, né? Você lembra que você assistiu aquela palestra lá do Adriano Paranaíba, lá do Bens Públicos, que ele falou? A palestra mais rápida da história do Guinness. O que ele fala? Bens públicos não existem, né? Privatiza tudo. Rapaz, pra mim, tinha que privatizar tudo. Até a minha escola, que eu trabalho no Brasil. O pessoal que vai escutar esse podcast que é do Brasil, eu trabalho na escola pública, Instituto Federal, que era a antiga Escola Técnica Federal, tinha que privatizar. Tudo. O fato de eu como servidor público, ter um salário acima da média, não é que eu não gosto de ganhar acima da média, eu até gosto, mas acima da média é ruim pro próprio mercado. Porque deveria professores da mesma qualidade que eu tenho, ou até mais, que tem muita gente muito melhor do que eu lá, que deveria ganhar o tanto que eu ganho, ou até mais que eu ganho. Mas por que não acontece essa distorção de público ganhar muito e o privado ganhar pouco? É intervenção do Estado. É caro você abrir uma escola. Você não pode abrir uma escola livre, por exemplo. Você não pode ter uma escola que você pode colocar o currículo que você quiser. Imagina assim uma escola. Eu quero que a minha escola seja de high school, mas todo mundo que vai estudar aqui vai ser de música. Teatro, né? O cara que quiser aqui estudar, o pai que botar o menino aqui é porque eu vou preparar ele para ser um artista. Não, eu quero que uma escola seja de pessoas que vão entrar no business. E tal, vou ensinar para ele coisas práticas. O meu vai ser uma escola técnica, que o cara vai aprender a ser marceneiro, vai ser isso, vai ser aquilo. Não pode. Você já parte de uma lei que determina tantas coisas, é o MEC que regula, eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho que ter professor que é regulado pelo MEC, no sentido que ele fez um curso uma faculdade reconhecida pelo MEC, mas não é muito bem. Licenciatura é um curso obrigatório que a gente faz na Universidade do Brasil, mas ninguém gosta. Perguntar para qualquer pessoa que fez matemática, física, ele vai fazer as matérias de licenciatura no departamento de pedagogia. Ninguém gosta daquilo. É ruim, não é prático, não agrega nada. Tem um monte de matéria que você não precisa... Não agrega nada. Então, se for o mercado que determina, eu poderia ter na minha escola um cara que é fantástico, um advogado que é muito bom, que ele sabe português. Eu tenho uns advogados que eu conheço que esse cara pensa no cara que ama a língua portuguesa. Ele é um professor fantástico, mas ele não pode dar aula porque ele não tem o selo MEC de qualidade. Alguém já viu aqui cursinho de concurso no Brasil? Sim, eu lembro. Eu quase tive que fazer. Eu vi no primeiro... Mas você já viu cursinho de pré-vestibular, cursinho de concurso? Eu cheguei a cadastrar para porque eu vim para cá antes, né? Eu tinha terminado. Você sabia que os melhor tipo de técnica de estudo, de qualidade, de material didático, é nos cursinhos de concurso? Sabia disso? É a maior coisa, a coisa mais... porque são pessoas que fizeram o curso que estão te ensinando. Sim, se fizeram o curso e eles não são cadastrados pelo MEC. E como tem liberdade, assim, o MEC não gerencia, o cara pode testar qualquer modalidade, a distância, semipresencial, híbrido, não sei o quê. E é o que tem mais qualidade. E o curso objetivo também. Outra coisa também. Que, como a escola é pública, ele tem que obrigar o aluno a ir para a escola. Para mim, o aluno não tem que ser obrigado a ir para a escola. Ele vai se ele quiser. Você fala isso, você concorda com isso também para alunos que são do ensino fundamental e tal? Fundamental não. Fundamental porque o menino não tem discernimento, né? Mas a partir do ensino médio, para que eu tenho que ter aluno lá que não quer estudar? Para me dar trabalho. O cursinho de concurso, ele é fantástico porque o cara vai para lá e ele quer estudar. Eu lembro que eu dei aula no cursinho uma vez e aí eu fiz uma piada. O cara, professor, eu quero conteúdo. Pá, foi na hora. Então é conteúdo, vou jogar. Não, eu fiz outra piadinha, professor, muito piada. Tá bom, faz de vez em quando, mas é conteúdo, eu quero conteúdo.
Um aluno que quis debater um negócio lá de marxismo comigo, eu falei, não, professor, é conteúdo. Você acha que ela não foi boa? Foi boa, pra mim foi muito bom. Porque assim, um segredo, eu vou contar pra vocês. Da Escola de Iniciação Gnóstica dos Professores da Estrela Dourada. Você aprende muito mais quando você ensina. Lógico. Quando você ensina alguém, você tá aprendendo mais. Então eu gosto de ensinar porque eu tô aprendendo muita coisa. Então, ali eu aprendi demais. Então, a escola tinha que ser diferente. Mas se você tem um mercado livre de escolas, de alternativas, sem o Estado interferir, cara, você vai melhorar a educação demais da conta. Mas porque, por exemplo, todo mundo fala de Harvard, né? Mas a Harvard é o que é pelo Estado criando a Harvard. A Harvard tem uma estatal que ela tem que... Depois, né? As grandes universidades americanas, elas sempre foram privadas e elas têm a própria até a metodologia. E outra coisa também, Vitor, é o seguinte, outro segredo gnóstico dos professores. Escola, ela é só boa se você tem um aluno bom também. Uhum. A universidade pública no Brasil, ela é ruim em tudo. Não tem bom professor, o professor é picareta, não dá aula direito, não tem material didático. Eu lembro que na UNB, quando eu estudei lá, não tinha projetor, era um negócio assim... Escola pública, você tá falando escola, não faculdade. A universidade pública do Brasil. Aqueles painel pichado. Todo mundo quer fazer... Pô, eu lembro quando eu tava no Brasil, todo mundo queria entrar numa universidade pública. Sim, mas esse é o segredo. O lado da universidade pública, ele é ruim. A parede pichada, sujo, banheiro quebrado e tal. O professor, às vezes, não quer dar aula. Uau. Preguiçoso. Por que os alunos da universidade pública conseguem melhores empregos lá depois? Porque se seleciona o melhor aluno da escola brasileira. Ele passa o vestibular muito difícil. Já é um aluno automotivado, um aluno que sabe pesquisar, um aluno que sabe estudar. Rapaz, eu como professor de universidade, não precisava nem dar aula. Chego lá e o aluno vai. Eu abro a boca, o aluno vai sozinho. Ele vai sozinho. Então, aí esses números bons da universidade pública ou da escola... É porque os alunos são bons, não a escola. Os alunos são bons. Não é a escola que é boa. Entendi. Então, Harvard vai ser... É uma coisa que se retroalimenta. As universidades da América... no início do século XVII, século XVIII, elas vão ultrapassar a da Europa, crescer. Por vários métodos e tal, e porque recebe muito imigrante nesses períodos, e os imigrantes que têm interesse de estudar vão para lá. Entendi. E aí tem uma questão seguinte, você está estudando em Harvard, está do lado aqui numa sala, está um cara que é o príncipe lá da Arábia, não sei da onde. O outro, aí você vai arrumar um emprego bom. Rapaz, meu amigo ali, ele chegou na Ferrari, eu fui na festa com ele e tal, vai longe. Mas o problema maior que eu vejo, mesmo que você privatizando faculdades, é o seguinte: um adolescente não tem dinheiro para pagar. Aí o que ele vai ter que fazer? Pegar um empréstimo. Então hoje a gente vê... eu atendo meninos... Eu tenho um grupo muito jovem no meu grupo financeiro e vários deles que trabalham comigo super endividados. Assim, você começa a sua vida com 200 mil de dívida, 200 mil dólares de dívida, cara... É grotesco. E os juros não são baixos. Eles não cobram juros, né, durante a faculdade, não cobram a parcela sua, mas depois que você terminou, você tem 6 meses pra você começar a se virar. Aí o cara não consegue arrumar um trabalho na área dele, ele tem que pagar a dívida, ele já vai começar num trabalho que não é da área dele, e muitas pessoas não têm disciplina, e o que era pra ser temporário se torna permanente, o cara nem usa o currículo dele a vida toda, né? Então... Mas a grande questão, Vitor, é o seguinte... essa pessoa precisava fazer a faculdade, que é outro aspecto também, que aí vão me chamar de elitista, se tiver aí o pessoal vai mandar e-mail e tal. A faculdade não é para todo mundo. Concordo. O ideal do cara é o seguinte, ele tem que encontrar um trabalho que ele goste, que ele vai se dar bem, e se for preciso, ele faz a faculdade para trabalhar. Hoje, muita gente já tem essa consciência. Para que o empreendedor tem que fazer um curso como eu fiz, para estudar grego e hebraico? Ele precisa disso para... gerir uma empresa? Não. Mas eu acho que é muito... Da minha vocação, para o que eu precisava fazer, eu precisava desse conhecimento. Mas eu preciso disso para administrar uma empresa? Não. É tanto que eu não sei administrar uma empresa. Se você me dá uma empresa, eu vou quebrar ela. Não, mas hoje eu falo, a galera pergunta para mim, Vitor, você tem um MBA? Eu falei, cara, eu tenho 5 MBAs. Aí o cara, como assim? Eu tenho 5 trabalhando comigo, tá? Eles trabalham pra mim. 5 MBAs. Entendeu? Eu acho que isso é super cultural, porque a gente fala dessa lavagem cerebral, que é praticamente uma propaganda de, como você fala, de comprar uma casa, o sonho americano, de ter a sua casa própria, e de ir pra um college, pra você ter o diplomazinho, né, pra você falar que você fez. Mas é como você falou, tem muitas áreas de trabalho que você vai lá e você vai pegar um diploma pra fazer certa coisa que você não precisava. Aí você sai
com $200 mil de dívida, e aí você tem um trabalho que vai te pagar $40 mil por ano. Exato. E aí você vai ficar para sempre endividado por algo que você só fez, talvez, só para falar que fez, ou para deixar os seus pais orgulhosos, porque é um conceito social que é muito pertinente aqui, que as pessoas falam assim, com todo orgulho, né? Meu filho se formou na faculdade. Para fazer o quê? Para cuidar de cavalo. Então, tipo assim, não é algo que não faz sentido. Se você vai fazer advocacia, medicina, engenharia, arquitetura, são que você precisa daquilo. E eu tenho vários clientes, advogados, médicos, que são quebrados, cara. É? Tipo assim, eles ganham muito bem, só que não tem conhecimento financeiro nenhum. Aí o que faz? Ele ganha mais, gasta mais, né? Tem um estudo na Universidade de Colorado que ela fala que o ser humano vai geralmente comer 92% da população geralmente vai comer tudo que tá no prato. Então o que isso quer dizer? Se eu boto comida no prato pro senhor, você vai comer tudo que tá no prato. Se eu ganho 50 mil, eu vou gastar 50 mil. Se eu colocar 10% a menos de comida, você vai comer. Se eu colocar 25% a mais, você vai comer também. Então, o cara que ganha dinheiro geralmente é assim. Eu, por exemplo, meu primeiro trabalho, eu ganhava $8 a hora. E eu sobrevivia. Entendeu? Aí depois eu fui pra ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês. Aí, quando eu tava ganhando 30 mil por mês, você acha que eu conseguia voltar pra ganhar 10? Não, porque eu já entrei naquela história. Eu já comprei uma casa, já comprei um carro mais caro, já investi em roupa mais cara, gosto bom no retroage, entendeu? Então você entra naquele ciclo de ciclo vicioso de eu preciso consumir mais. Eu quero saber quando eu voltar lá pro Tocantins, depois de ficar aqui na América um tempo. só andando de carrão. Não, andar de dólar, ganhar dólar, tem dólar. Eu já ganhei $20 hoje. Olha lá, olha só. Então, é um problema, pastor, porque eu acredito que as escolas, né? Eu tive uma visão, pastor, eu vou contar pra você a visão que eu tive do podcast. Juntamente com a visão que eu tive do podcast, eu tive uma visão que eu acredito que vai acontecer, que foi eu e mais 7 homens, né? Eu e mais 6 homens, nós tínhamos, olhando assim, uma comunidade que a gente criou. Lá a gente tinha nossas próprias escolas, as igrejas, as empresas e tal. Só que as escolas não eram escolas comuns. Era escola que vai te ensinar o que você precisa saber para ter sucesso financeiro aqui fora. Porque para te preparar para o mundo lá fora, te ensinar temas que você devia aprender. Eu sempre falo que a escola devia ensinar a gente 3 coisas básicas. Como ficar casado, como criar seus filhos e como gerenciar seu dinheiro. A gente aprende sobre a biologia da mitocôndria, não sei do que. Cara, pra que eu preciso saber disso no meu dia a dia? Quem que precisa saber da biologia da mitocôndria? Quem vai ser médico, quem Exato. vai ser Exatamente. biólogo e tal. Pra que eu tenho que aprender tudo isso? Esse é o problema. O sistema escolar, ele existe... Por exemplo, eu vou falar da minha área, história. Né? Eu sou formado em história, mestrado e tal. Por que existem esses cursos em muitos lugares? Para formar outros professores de história. Aí, os sindicatos pressionam o Estado para abrir outras universidades, para ter concurso. E aí o cara fazer o concurso e ele vai dar aula de história para quê? Para formar novos professores de história e abrir novas universidades para eles trabalharem também. Mas aí a galera fala, mas uma criança não sabe o que ele vai querer ser quando crescer. Eu falei, cara, o adulto também não. O adulto também não sabe. Os caras vão pra faculdade aqui pra... eu vou descobrir o que eu quero ser. Esse é o grande problema. E, olha, 2 coisas que eu acho bem complicadas, eu queria comentar aqui. Curso superior, no caso do Brasil, na América eu acho que também deve ser a mesma coisa. Ele é bom pro governo, porque ele forma militante. 100%. E indivíduos adolescentes, né? Que aí você tá pegando empréstimo que você paga os juros exorbitantes. O pessoal fala assim, rapaz, é um negócio complicado. Se a gente for pegar o modelo, assim, o cara ideal, estudou na escola, fez a faculdade, ele começa a trabalhar com quantos anos? 22, 23? Por aí. Ele nunca trabalhou. Aí você acha que ele, com a faculdade, ele vai querer um emprego onde ele vai querer aprender as coisas? Não cai. Aí ele vai ter, às vezes, aí no Brasil tá tendo um problema seríssimo, que é o pessoal que é o desempregado, super desempregado. Aí o cara fala assim, rapaz, você precisa arrumar um emprego, faz uma pós-graduação. Não, mas não deu certo, faz um mestrado. Aí você tem o cara com mestrado, trabalhando às vezes no almoxarifado de uma empresa, porque ele não conseguiu dentro da área dele, porque é uma demanda, não tinha demanda de mercado para ele fazer aquilo. Não, eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo lá no Brasil, né? E quando eu voltei pra lá, ele já tá com doutorado, não sei o que, desempregado. Aí eu falei, cara, pra que serve esse tanto de coisa? Ah, Vitor, mas agora eu vou nas entrevistas e eles falam que eu sou super qualificado. O meu pai veio para os Estados Unidos por causa disso, porque ele tinha uma posição e ele não podia nem aceitar menos dinheiro, porque ele era overqualified pela posição que tinha disponível na época, então ele não podia arrumar um emprego porque ele era muito bom.
Então, Eu volto. Por isso que a escola tem que mudar muito. Se você quiser, depois a gente grava outro podcast só de escola. Porque é o seguinte, escola, você sai da escola, não sabe, antigamente, né? Não sabia assinar um cheque, ou não sabe usar um cartão de até crédito, hoje, até não hoje. sabe o imposto de renda. Cara, é coisa demais pra formar militante. pastor, eu formei em finanças. E eu não sabia nada sobre finanças. O que eles me ensinaram lá, até hoje eu não sei pra que serve. Eu acho que voltamos àquela ideia de você sair, mesmo com 20, 21 anos de idade, sair completamente dependente do governo. Exato. Você não consegue fazer o seu imposto de renda, que você precisa pagar uma empresa para fazer o imposto de renda para você. Hoje, Nilton, eu falo pra você que a galera que tá aí fora querendo procurar, não sabe o que fazer, vai trabalhar. Vai fazer dinheiro. E outra, tem cursos hoje que você pode fazer em certas áreas que são muito mais benéficos pra você do que passar... Pô, os primeiros 2 anos de faculdade você não aprende nada. Você só faz coisinha electives, que eles chamam, né? Um monte de coisa que você não precisa. Cara, por exemplo, eu odiava escrever em português. Eu odiava a língua portuguesa. Não é a minha área. Eu sou um cara de exatas. Imagina aqui pra mim fazer o que era em português agora em inglês. Eu tinha acabado de chegar. Fazer redação, ler livro, velho. Eu fui ler Shakespeare. Pra que eu preciso saber disso na minha área? Entendeu? Na minha área é importante. Exato. Mas na minha área não. Mas, então, por isso que as pessoas têm que trabalhar, as escolas têm que voltar pra vocação. Aí o cara fala, mas eu não dou conta, é muito aluno e tal. Porque você quer uma escola grande. Dispersa isso. Exato. Faz microescolas. Cara, eu tenho uns negócios que eu já escrevi. Escola até tinha que ser o seguinte, ó. Como é escola privada e não tem regulação, eu poderia abrir uma escola para 10 crianças. 10 meninos que querem aprender só teatro, só coisa. Ele gosta disso. É o sonho. Não vai dar dinheiro. Cara, a questão não é o dinheiro. Veja só, eu vou fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, mas o povo tá fazendo faculdade e não tá ganhando dinheiro. É melhor então você realizar seu sonho. Você não vai ganhar dinheiro, mas pelo menos você vai ficar vivendo com prazer. É porque nem todo mundo quer ser rico. O negócio é esse. Nem todo mundo dá conta de ser rico. Tem um vídeo no YouTube lá que eu assisti e fiquei assustado. Os caras do Brasil que ganharam na Mega Sena, na loteria. Teve um cara que ganhou 35 milhões. Sabe quanto tempo ele gastou tudo? 9 meses. Uau. Ele comprava um carro, aí andava com o carro, a gasolina do carro acabava, ele comprava outro carro. Ele era um limpador de coisas na rua. Aí ele ficou mais pobre do que ele era quando ele ganhou o dinheiro. Pra que esse cara ganhou 35 milhões então? Existe um índice enorme. Eu sigo o basquete bastante aqui. Existe um índice muito grande de vários jogadores de basquete na NBA que chegam na NBA, têm contratos milionários, mas vêm de uma família modesta, que não tem conhecimento financeiro, não tem pessoas no seu círculo que podem guiá-lo, né, no caminho correto. E aí não investem, né? Gastam seu dinheiro com coisas que não têm retorno nenhum. Supérfluas. Termina a carreira dele, agora ele tem todas essas coisas que ele tem que pagar, e aí em poucos anos está quebrado. Porque não teve esse conhecimento, esse respaldo, né, nessa parte financeira. Tem um artigo no site do Instituto Mises americano que fala disso aí. Fala de um jogador de basquete que comprou um carro barato. E aí ele vai usar esse exemplo para mostrar como que a economia, como que se aplica isso na questão da vida financeira, né? E tal, como deveria ser um exemplo para os outros, que o cara chega e já compra uma Ferrari. Isso. E ele vai ficar pouco tempo. O tempo de vida de jogador de basquete é muito pouco. Exato. Ele vai ficar pouco tempo e vai ter recente esse estudo? Kawhi Leonard é o nome dele. Me lembra que eu vou mandar para você. Eu li a história sobre esse rapaz que é exatamente isso, que ele, até hoje, acho que até o ano passado, ele estava dirigindo uma Chevrolet Tahoe, que era o carro que ele tinha na high school. Ele não trocou de carro, ele comprou um carro para a mãe dele, uma casa para a mãe dele, mas ele continuou com o mesmo carro. E as perguntas que faziam para ele era isso, que eu não tenho razão só porque eu ganho esse tanto agora, de gastar mais. Então a mente dele já estava muito mais alinhada, né, com a realidade do que essas outras pessoas que querem aparecer que tem dinheiro. Esse negócio que você falou das escolas privadas, pastor, eu sempre tive isso em mente, que eu falo assim, cara, se você... Porque para mim é um Matrix. Às vezes o cara fala assim, o Victor é fã do Andrew Tate, mas eu já acreditava nisso muito antes do Andrew Tate aparecer na mídia. Você conhece aquele filme A Matriz, né? Matriz em português, eu acho que fala. Matrix, ok. E se você pensar bem aqui como que funciona? A criança desde pequenininha tem que acordar super cedo. Aí ela fica esperando no frio pelo ônibus.
Aí o ônibus pega Pra treinar ela. ele pra você depois pegar o trem pra Exato, trabalhar. cara. Aí ele vai, entra, fica o dia inteiro emprisionado lá. E se você olha como uma prisão é feita e como a escola americana é feita, é bem similar. A prisão e Três sei lá. coisas que são iguais. Pensa comigo aqui. Ó. Que tem muro, uniforme pra entrar, horário pra entrar e sair. Você tem um tempo que vai pagar a pena lá. O Exato. que é isso? Escola e prisão. Exato. E fábrica. É a mesma coisa. Então, eles já estão treinando você a ser empregado. E treinando a ver como isso é normal. Acho Isso que é normal. a intenção do sistema escolar era isso, né? De criar, não criar pensadores, mas criar trabalhadores. Porque você... Esse sistema escolar que a gente tem, Pô, moderno, parabéns, meu tio. Vou te dar uma bomba pra isso aí. Mas isso that's a quote. Tem que achar quem que falou isso, mas... um dos You quoted. You created it. Um dos scholars do Instituto Mises aqui nos Estados Unidos é o Murray Rothbard. E ele tem um livro sobre a questão da escola, né? Que ele vai falar sobre a escola. E ele conta o histórico. O modelo de escola que a gente tem hoje no mundo surgiu no estado prussiano, final do século XIX. Que o rei da Prússia falou, eu quero trabalhadores para fazer a Prússia avançar. E aí todo mundo copiou. Inclusive aqui nessa região da Nova Inglaterra teve um problema sério. O Harold Seaman, que era um dos idealizadores do novo sistema escolar, ele quis tirar que as crianças todas elas estudavam em escola ou da igreja ou em casa. Aí ele criou as escolas públicas, né? E uma das primeiras revoltas da região da Nova Inglaterra foi essa. O pessoal pegou em armas para não deixar os filhos ir para a escola. Mas aí o governo conseguiu impor. Mas é lógico, mas por que o governo socialista tenta desarmar o povo? E no caso aqui da América não consegue, Não, né? graças a Deus não conseguiu. Mas é interessante, uma região daqui, uma das primeiras revoltas assim armadas, que as pessoas, não, você não vai tirar meu filho de casa para levar para essa escola, não. Porque eles temiam que ia acontecer o que está acontecendo agora aí, esse resultado. Eu tenho muita vontade. Eu falo pra Mariana, né? A gente não tem filhos ainda. E a gente já fica pensando, né? Tipo, quando tiver filho, eu não quero que meus filhos vão pra escola pública aqui e tal. Essa Educa eles em casa, cara. Eu fico nesse pensamento, cara, por que não montar a nossa própria escola? Aqui na América vocês têm uma liberdade para fazer isso. No Brasil é muito complicado. Minha mãe já teve escola, é muita regulação. E é interessante. Eles têm lá banheiro para cadeirante, rampa para cadeirante. E nenhuma escola pública do bairro onde a gente tinha escola tinha isso. Mas aqui também, às vezes, a gente tem que tomar porque no cuidado caso de do Brasil ainda é pior, porque ele cobra do privado e o público não tem. Exato. É esse que é o pior. Você vai na esplanada dos ministérios lá, aqueles prédios antigos lá. Não tem coisa adaptada para a pessoa. Mas ele exige da empresa que vai abrir agora, que ela já parte gastando tanto. Eu vou abrir meu business no Brasil. Não, eu tenho que ter um prédio adequado para isso e tal. Tudo Mas como você, pastor, eu vou te perguntar porque eu sei que o senhor tem certas como deficiências, né? Andando e tal. Minha artrose, você tá falando do joelho, sim. Então, como você se sente se você vai num lugar e não tem uma rampa, por exemplo? Vamos pensar numa ideia de livre mercado. O governo não criou nenhuma regulação. Eu sou uma pessoa cadeirante, no meu caso aqui com a bengala, e vou numa loja. Aí tem duas lojas. Uma loja me oferece uma rampa, a outra loja não me oferece nada. Mas quem determinou que ela vai ter rampa ou não? Foi o proprietário que falou, rapaz, eu tô vendo muita gente usando bengala aqui, eu queria que esse pessoal comprasse comigo, eu vou botar uma rampa na minha empresa. Aí eu passo a comprar naquela empresa. A outra vai falar, eu tô perdendo clientes porque a dele tem rampa e a minha não tem. E aí, tá, mas essa rampa vai ser boa e tal. Quem é que vai regular o tamanho da rampa? Aí eu vou abrir uma empresa e falar, rapaz, minha empresa é certificadora de rampas para pessoas com bengalas. Aí eu abro, a outra empresa vou entrar. Aí aquela questão que o Mises falou, né? Que eu falei no começo lá do podcast. Se o pessoal ainda estiver acompanhando lá no começo. O preço ele é um conhecimento que eu envio para o mercado. Aí passou a ter gente empreendendo isso, o preço é bom, então eu vou entrar nesse mercado. Aí vai aparecer mais certificadoras e aí eu torno os ambientes aprazíveis para quem quer entrar. Por quê? Aí eu falo a questão teológica. Eu sou um pecador, egoísta, quero dinheiro, mas eu quero pessoas que comprem de mim. Então eu vou criar, o ambiente. Então, tecnicamente, em vez de você se vitimizar, esse lugar não tem, você vai procurar o lugar que tem. Vou procurar o lugar que tem. E é o que a mídia, o governo, essa matriz, não incentiva as pessoas a fazerem mais. Não incentiva. Você tem que questionar. Não, aqui, por exemplo, a academia do Alan não tem a rampa. Então, em vez de você querer mudar essa academia, vá para outra.
Né? Ou aí você encontra um mercado, ó. Eu tô descobrindo que tem pessoas que têm necessidades especiais de condução que precisam ir para academias. Então vou abrir uma academia que consiga fazer isso. Como aconteceu com academias, deve ter aqui na América também. Algumas academias lá no Brasil que tem os pesos mais leves para as mulheres. Aí necessariamente a mulher usa mais lá do que essa normal, né? Então, tem até salas separadas e tal. É um nicho de mercado, é um nicho de mercado. Aí alguém sempre vai falar para mim, mas o governo tem que intervir para dar isso. Cara, deixa o mercado livre que as coisas vão se resolver. No caso da educação, eu sou radicalmente a favor do mercado livre. Você pode ter, por exemplo, uma escola homeschool, meu menino faz homeschool, né? Pode ter uma escola, microescola, onde eu tenho 2 professores, aí trabalho com isso. Posso ter uma escola tradicional, posso ter uma escola militar, pode ter uma escola pública também, se ela quiser, não tem problema. Ninguém é contra. A questão é proibir. Se o público faz, ela não pode proibir o outro de fazer, né? Deixa as pessoas escolherem. Ele dá liberdade. Mas vai ter... mas se você não obrigar a pessoa a fazer a escola e tal... Aí quando ele chega com 18 anos, ele vai ter dificuldade de arrumar emprego. Mas é o que eu tô vendo agora. A questão é... ele não vai descobrir o valor da educação. Gente, educação só se torna valor na vida da pessoa quando ela descobre que ela vai ser importante para ela. Muita gente bota a bomba aí. Muita gente faz a escola e não tem noção. Muita gente faz a escola e não tem noção daquela coisa. Ele só vai descobrir o valor depois. Exato. Rapaz, eu fiz aqui o ensino médio, mas se eu tivesse lido tal livro lá, lê agora. Por exemplo, eu brigo muito com meus colegas lá, brigo assim, discuto, né? Meus colegas da área do português, que obrigo o aluno a ler Machado de Assis, Dom Casmurro, a Luiz Azevedo, na época que ele está na formação do ensino médio. É livro chato. Adolescente não gosta daquilo. Adolescente gosta desses livros melosos que o povo tá tendo aí, né? Então, mas quando você é adulto e lê aquilo e entende, aquilo é importante para você. Mas naquela fase não é. E aí tem uma questão que vem também problema. Eu sempre vou bater a desgraça do marxismo, né? O marxismo, por conta da influência dele que ele vai ter na educação, ele vai distorcer a forma como a gente aprende as coisas, até ler. Ler é um ato que o ser humano inventou, é um código inventado pelo ser humano. Falar, linguistas sérios falam isso. Falar é algo natural. A criança nasce falando, mas ela não sabe ler. Por conta do marxismo dentro da escola e esse princípio de não ensinar, não determinar, o Paulo Freire, essas bobagens todas, na hora de ensinar na escola brasileira é o seguinte: o menino ele tá numa sala cheia de livros, ele tá folheando, aí o pai passa assim, não, que fala, meu menino gosta de livro, ele tá vendo as figuras. E ele vai assim até o ensino médio. Ele não é ensinado, porque o ensino, na visão marxista, você não pode impor nada. Então o menino ele vai descobrir a leitura. Como é que ele vai aprender a ler? Ele vai descobrir. Aí eu mostro o O, mostro o A e tal. Aí ele mais ou menos ele tá alfabetizado, mas ele não é um leitor. Leitor não é assim. Leitura é um código inventado que tem que ser imposto. E leitura é um hábito. Se a pessoa não tem hábito de ler, ele não vai gostar de ler. E como é que a gente gosta de ler? Ler coisas boas. Você não vai aprender a gostar de ler do Shakespeare. Duvido. Você vai aprender a gostar de ler lendo gibi. Na minha época, nos anos 80, se eu tivesse um gibi na escola, uma revista em quadrinhos, era tomado. Eu lembro até hoje, meu Capitão América lá, edição número 3, traumatizado, em 1987, a professora tomou ele de mim. Nunca mais achei ele. Hoje... Ficou gravado na mente do cara. Hoje... Qual era o nome da professora? Você lembra também? Não, lembro não. Eu também... Aí também é demais, né? Mas eu lembro que era o Capitão América número 3, que eu gostava bastante. Tava lendo na escola. E aí, hoje, tem na escola o revista em quadrinhos. Mudou, porque eles descobriram que a revista em quadrinhos incentiva a pessoa a ler. Né? Mas, nesse caso, eu perdi a minha lá. Então, a escola tem que mudar, né, por essas questões. Aí o pessoal fala, vamos botar mais, aí bota mais dinheiro na escola. Por exemplo, no Brasil, lá estão botando mais dinheiro para a escola. Vitor, você é da área da finança. Se você tem um negócio que não funciona, você vai botar mais dinheiro nele? Não. Eu vou tentar descobrir o problema antes. Mas eles não querem descobrir, porque tem ideologia. Então, a escola no Brasil, uma das coisas que mais deveria acontecer é tirar dinheiro da escola. Que aí o professor... Você pegar o professor criativo, ele consegue fazer quando ele não tem dinheiro. Isso é um professor falando isso, hein? Tira o dinheiro da escola. Não, tem que tirar dinheiro. Do jeito que é colocado lá, não tá errado. Tem que privatizar tudo. O Walter Block, que é um autor ligado à escola austríaca, lá da Alabama, ele tem um livro que ele fala, privatize tudo. Ele fala assim, tem uma coisa que tá dando certo, privatiza. Tem uma coisa que não tá dando certo, privatiza.
Se tá dando certo, se você te privatizar, ela vai dar mais certo ainda. Se não tá dando certo e você continua colocando dinheiro do governo, não vai dar certo. Então privatiza para ela melhorar. É isso aí. Aí a frase final dele, bota a bombinha, privatize tudo. É isso aí. Então, nossa Essa é a conclusão. Nossa conclusão de hoje, galera, privatize tudo. Foi um podcast educativo, né? Muito falando educativo. assim sobre um tema que todos vocês aí fora precisam saber. Um jeito de você não ser manipulado financeiramente, não ir com a onda, né? Porque você tem... Uma das dicas que eu vou dar pra vocês é inverte tudo. Compra roupa de frio no verão, compra guarda-chuva no dia que tá dia de sol. Quando a ação tá subindo, não compra que tá lá embaixo, que ela vai subir. Inverte tudo, galera, porque by the time o tempo que quando você ouviu falar sobre o trem, já é too late, entendeu? Já é muito atrasado. Então, privatize tudo. Essa é a dica de hoje, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e vamos que vamos.